faz sentido ou não faz sentido ter tanto valor na mão de parlamentar por meio de emenda parlamentar? Queria entender esse seu ponto de vista. Você acha que as emendas deveriam acabar definitivamente? Eu acho que a gente precisa discutir o desenho orçamentário como um todo. Por que há tanto desejo por esse tipo de liberação de emenda? Porque a maior parte do orçamento público brasileiro é engessada. Nós temos gastos obrigatórios pegando praticamente todo o orçamento. Então, fica sem espaço para uma discussão saudável sobre alocação de recursos nas políticas públicas. Essa é uma discussão que, de forma saudável, deveria se dar a cada ano na discussão do orçamento. Só que, como o orçamento é, em sua maioria, engessado, o que está sobrando ultimamente são esses recursos das emendas parlamentares. O parlamentar que fica sem poder efetivo de dizer que está conseguindo mais dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança, porque toda essa verba já é obrigatória e rígida, ele acaba tendo como único artifício a liberação de uma emenda específica para a sua base eleitoral. Fala, Pepe. Não, primeiro que tem nada a ver a quantidade de emenda parlamentar liberada e a reeleição dos municípios, né? Teve uma pesquisa completamente bizarra, no meu modo de ver, né, que tentou mostrar uma correlação entre um ponto e outro. Para mim, a correlação que tem é o grau de aprovação que o prefeito nos municípios tinha, né, e o grau de reeleição que ele teve. Então não teve... Aí veja, Pepe, fazer essa conta assim... A relação entre a liberação de verba de emenda e o índice de aprovação do prefeito. Não tem isso. Porque o que acontece é que a emenda PIX, ela acaba entrando como uma espécie de anabolizante do orçamento do prefeito. Então ele consegue fazer mais entregas e isso impacta no nível de aprovação que ele tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A correlação que tem é o nível de aprovação que o político tem e o nível de reeleição. Até porque tem uma pesquisa séria do Maurício Moura, que eu gosto de trazer sempre para cá, que mostra exatamente o grau de aprovação que o prefeito tem e a probabilidade dele ser reeleito. E quando você pega, por exemplo, quando que os prefeitos teve um nível alto de aprovação, foi no momento do Covid. Foi antes da questão da emenda parlamentar, né? Tem nada a ver com a liberação da emenda parlamentar, o grau de aprovação do prefeito. Querer fazer uma correlação entre um ponto e outro é jogar contra a lógica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o Mano tem um ponto interessante e importante. Você pega, por exemplo, o governo federal cria um imposto, né, aumenta uma alíquota, e você vê, por exemplo, que ele consegue arrecadar 20 bilhões de reais a mais. A emenda parlamentar chega a 60 bilhões de reais. Você vê o governo federal, por exemplo, apertando o cinto, cortando gasto, despesas, aí você vê quanto que resulta no final, 10 bilhões de reais de economia. Aí você vê, por exemplo, que os parlamentares têm emenda parlamentar de 60 bilhões de reais. Então a pergunta é a seguinte, nessa lógica que a gente tem que buscar o equilíbrio das contas públicas, faz sentido ou não faz sentido ter tanto valor na mão de parlamentar por meio de emenda parlamentar? Essa discussão eu acho que é válida e legítima, mano. É válida e legítima. Mas eu queria destacar aqui, e eu volto no que eu coloquei no começo, né? Eu acho que a emenda parlamentar, se for um instrumento bem definido, bem delineado, transparente, é uma ferramenta importante, tanto para você equilibrar o federalismo, né? Porque os municípios e os estados mandam todo o dinheiro para a União Federal e volta pouco para a União, para os municípios e para os estados, quanto também um instrumento de formação de políticas públicas em conjunto entre o parlamentar e o Poder Executivo. E eu vejo isso como algo bom. Eu não vejo isso como algo anormal. O problema e a questão, mano, na meu modo de ver, é como que a gente consegue criar procedimentos mais adequados para poder fazer jus à liberação de emenda parlamentar. E daí o Flávio Dino reforçou e trouxe com mais rigor as regras para a utilização dessas emendas, que também acabou gerando ali um grande embate, né, e a insatisfação, crítica dos parlamentares. Pois mas na minha visão não tem um equilíbrio federativo por meio das emendas, porque há desigualdade de grau de representação entre municípios. Você tem municípios que têm 2 ou 3 deputados federais, você tem município que não tem nenhum. Então isso não equilibra o jogo federativo. A gente deveria ter discussões, por exemplo, está faltando ambulância, então vamos trazer um critério técnico, vamos mostrar
qual é o número de ambulâncias por habitante dos municípios. E aí vamos comprar as ambulâncias por ordem de critério. Onde é que está faltando mais ambulância do que onde está faltando menos? O critério não pode ser onde que o deputado é mais poderoso e aí, muitas vezes, a gente leva ambulância para onde já tem e deixa um lugar onde não tem sem ambulância. Para dar um exemplo dessa distorção. Mano, eu concordo em grande parte com tudo que você está falando, mas eu acho que nesse aspecto, desse critério que você propõe, a gente tem uma questão que o nosso país ele é desigual, que as próprias necessidades não são as mesmas. Então, eu acho difícil de você tentar colocar... E eu sou fã de critérios objetivos, porque eu acho que ele traz igualdade. Mas estamos falando de um país que é desigual, que as necessidades são muito diferentes. Então, eu acho que nesse aspecto, embora a divisão dos parlamentares não seja homogênea, de alguma forma, um ou outro parlamentar tem ali o seu reduto e ele vai destinar os valores provenientes das emendas, ou pelo menos é o que a gente espera que eles façam, de acordo com as necessidades específicas daquelas localidades. Não tem como a gente, de alguma forma, homogeneizar, olha, então tem que ter uma ambulância para cada X habitantes. Mas às vezes é uma zona que tem menos emergências médicas, menos necessidade de ambulância, porque todo mundo tem... Não sei, entendeu? Eu acho difícil de você colocar dessa forma, porque é um país muito diferente e as necessidades são diferentes. Bom, mas daí o caso da transparência e rastreabilidade. Sim. Avisar, né? Vamos deixar claro para onde vai esse dinheiro, qual é o projeto, qual a necessidade daqui, por que precisa disso, enfim. Não, e tem um ponto, Soraya, que o Mano falou, e ele falou com a premissa completamente equivocada, né? É que os deputados federais são representantes do Estado, né? Não de determinado município. Não existe deputado federal que representa o município, né? A circunscrição eleitoral é o território do Estado, né? A gente não tem voto distrital no Brasil. Então, independente se o município tem 1 ou 2 ou 3 deputados eleitos, né? Aqueles deputados eleitos pelo Estado representam o município também, né? Só que na então, prática, o prefeito, Pepe, a gente sabe o prefeito tem que ter capacidade política de buscar esses deputados para poder fazer o que a verba de emenda parlamentar seja destinada a esses municípios, se estiverem precisando do dinheiro. Isso é normal. O que eu acho engraçado na argumentação do Mano... Calma, mano. Deixa eu só dar um break para a rádio. 10h24, o pessoal que está nos acompanhando pela rádio vai para um rápido intervalo e volta já para nos acompanhar. A gente segue aqui nessa análise quente, porque assunto de emenda sempre traz discussão, não tem jeito. Vamos lá. O que eu acho interessante na análise do Mano é que ele sempre acha que a tecnocracia, né, o tecnicismo, resolve tudo. Pelo contrário, né, às vezes o argumento técnico, a base técnica, o pressuposto técnico não resolve a questão fática, a questão de necessidade, né? Às vezes, pelo contrário, a questão técnica pode, inclusive, criar distorções. Claro que eu não estou falando aqui que tem que descartar a questão técnica, pelo contrário, tem que utilizar também como mais um pressuposto e mais um argumento, mas não sozinho. Então eu sinto, Mano, que você tem que defender, igual a mim, a emenda parlamentar de uma forma racional. Não tem que ser contra a emenda parlamentar.